Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Kinup, o mais novo membro dos Yellow Blocks, e hoje nós vamos trabalhar um conceito mais para a parte de literatura do que para a parte de língua portuguesa especificamente. Hoje nós vamos trabalhar as figuras de linguagem. Esse é um tema importantíssimo para o estudo da literatura, porque os estilos de época, né, como vocês já conhecem, que a gente vai estudar daqui para frente, são caracterizados mais ou menos pelo uso mais frequente ou menos frequente dessas figuras de linguagem. Pessoal, o que são figuras de linguagem? São recursos estilísticos dos quais o escritor ou o falante, né, pode lançar a mão para criar certos sentidos na sua construção de sentido. Pessoal, essas figuras de linguagem, né, elas podem ser intencionais, né, quando o escritor ele quer realmente causar esse impacto que essas figuras podem causar ou não, ou então elas podem ser acidentais. Acontece da gente usá-las no nosso dia a dia, né, nas nossas trocas, aí, nas nossas interações diárias, meio que sem querer. Pessoal, vamos então começar aqui com a metonímia. Pessoal, o uso da metonímia se caracteriza por uma palavra ao invés de uma outra, através de uma relação lógica de sentido. Você conhece, né? A parte pelo todo, o continente pelo conteúdo e por aí vai. Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de autor pela obra. Eu gosto de ouvir Chico Buarque. Na verdade, eu gosto de ouvir as canções do Chico Buarque, o que ele interpreta, o que ele escreveu. Beleza? Então vamos estudar aqui um pouco da obra do Chico Buarque através das outras figuras de linguagem. Importante, existem vários tipos de metonímia, mas a chave é essa. Uma palavra substituindo uma outra através de uma relação de sentido, uma relação de sentido lógica. Pessoal, a metáfora se caracteriza também por essa substituição, mas na verdade você pode chamar de uma comparação implícita. Como assim? Chico Buarque fala na sua canção Sem Açúcar, ele fala: sua boca é um cadeado. O que ele quer enfatizar aqui é: sua boca é como um cadeado, ou seja, a boca dessa mulher, né, está fechada para os carinhos oferecidos pelo poeta. Beleza, pessoal? Na hipérbole você tem a ideia do hiper, do exagero, que vai ser muito comum no barroco. Ele fala, né, no Apesar de Você, ele fala que vai morrer de rir, né? Quando o período ditatorial acabar, essa exacerbação, ele não vai na verdade morrer, mas é uma ideia de eu vou ficar muito feliz quando vocês se ferrarem. Pessoal, a gente parte agora para a antítese. Pessoal, qual é a ideia da antítese, né? Você tem ali uma construção em que você tem ideias opostas, mas presta atenção, não necessariamente, é um jogo, por exemplo, de claro e escuro, não necessariamente você tem ideias que se contradizem. A gente tem na canção Noite dos Mascarados, em que o Chico interpreta com a Elis Regina, ele fala: eu nado em dinheiro, e ela responde: não tenho um tostão. Qual é a ideia aqui, pessoal? Você tem um diálogo e cada um tem uma característica diferente, diferente do paradoxo, né? Quando o Camões fala lá, né, na música, que virou música depois, né, Monte Castelo, da Legião, quando ele fala: o amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Você tem um paradoxo aí, né? Essas ideias não podem estar juntas na mesma frase. Na antítese elas estão em frases diferentes, então você só tem essa contraposição ali de ideias, isso não torna um paradoxo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar aqui, ó, a ironia, né? A ironia é uma figura de linguagem muito comum aqui no Projeto X, né? Mestre Thiago Feitosa é o rei delas. O Chico Buarque fala na canção Mulheres de Atenas, ele fala: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem por seus maridos. Ou seja, ele está falando, essas mulheres que são mulheres de verdade, né? Elas sofrem pelos seus maridos. E claro que ele está falando isso de uma maneira irônica, porque o Chico nunca falaria isso de uma forma séria. Beleza, pessoal? A gente também tem aqui a ideia do eufemismo, a coisa de você usar uma palavra, usar uma construção para aliviar um pouco o sentido daquilo que poderia ser muito forte. Nessa mesma canção ele fala: quando eles, os maridos, se entopem de vinho, procuram buscar os carinhos de outras falenas. Soa menos radical, né, do que quando eles ficam bêbados, eles procuram os favores sexuais de prostitutas, não é verdade? Aí a gente parte aqui para a prosopopeia, também chamada de personificação, ou seja, você dá características humanas para entidades que não são humanas. Na canção Vai Passar, ele fala: cada paralelepípedo da velha cidade
essa noite vai se arrepiar. Ou seja, ele está falando que a euforia era tamanha com a redemocratização do Brasil, que até os paralelepípedos das ruas iam se arrepiar, porque as pessoas iam sair às ruas em comemoração. O paralelepípedo não tem a capacidade de se arrepiar. Pessoal, cuidado para não confundir prosopopeia com onomatopeia, que é a ideia do toque-toque, au-au, miau. Ou seja, você pega barulhos da natureza e os transcreve de alguma forma para dar sentido naquilo. Beleza? Por último aqui, pessoal, nesse primeiro momento a gente vai ter a ambiguidade. O que é ambiguidade? Você tem uma palavra ou uma construção que quer dizer mais de uma coisa. Na canção do Chico com o Gilberto Gil, Cálice, eles falam: Pai, afasta de mim esse cálice, o cálice como copo e o cálice da censura da ditadura. Claro, pela grafia da palavra fica óbvio qual é o cálice, mas ouvindo não fica óbvio. Pessoal, então para fechar aqui o nosso estudo da literatura, né, nessa primeira aula do nosso curso extensivo, a gente vai falar sobre mais duas figuras literárias aqui, figuras de linguagem, perdão, muito recorrentes e muito comuns, que são a assonância e a literação. A assonância é a repetição de sons vocálicos, né, através do verso. Ela é um pouco sutil e às vezes é difícil da gente notar. Trouxe aqui um exemplo do poema do Cruz e Souza chamado Antífona, em que ele fala: ó formas brancas, formas claras. Você tem aqui a repetição, né, do fonema A várias vezes, dando essa ideia de abertura, né, que se contrapõe à ideia da aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Vejam que essas duas figuras têm a ver com o plano fonético-fonológico da nossa língua, beleza? Eu trouxe aqui o exemplo da canção Já que Sou Brasileiro, do Lenine, que fica muito clara essa questão, né? Ele fala: já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique. Quer dizer, ele fica emulando esse som da bateria, né, ou da percussão do atabaque, indefinidamente, exatamente porque ele está falando do caráter da música brasileira relacionado à ideia da percussividade. Valeu, galera!